Boa noite, a paz do Senhor, amém? Por favor, abra a palavra de Deus em Romanos 12, verso 1 e verso 2. Romanos 12, verso 1 e verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela oportunidade e pela liberdade de poder te adorar, te exaltar, te glorificar, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E agora que acabamos de ler a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale conosco e que essa palavra cause impacto em nossa vida de tal maneira que isso traga mudança no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo de viver. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Não vos conformeis. Alguns dias eu estava com o Maicon, lá da indústria Tamoio, que eu represento, e ele comentou sobre um jovem representante que estava indo muito bem, assim, crescendo em vendas, e mesmo assim pediu a conta, saiu. E aí eu perguntei, por quê? Ele disse, porque ele é imediatista, ele quer o resultado rápido. E ele comentou, essa geração de agora é desse jeito, eles são imediatistas. E eu ouvi aquilo e guardei, e depois eu comecei a ler sobre isso. E os psicólogos, eles denominam cultura do imediatismo. A geração que hoje passa pela adolescência e juventude tem características bem diferentes das anteriores, da minha geração. O imediatismo é uma das marcas mais presentes nas relações de amizade, namoro e família. Internet, telefone celular, redes sociais são tão comuns que parece que a vida dos jovens muitas vezes está baseada numa comunicação instantânea e sem profundidade. É verdade que o computador e a internet trouxeram muitos benefícios e crescimento para a humanidade. O problema começou quando passamos a manter relacionamentos sempre à distância. À medida que evoluímos em tecnologia e desenvolvimento, infelizmente, vamos deixando para trás os hábitos e os costumes das gerações antigas. Afirma a psicóloga Cida Rabelo. Para ela, até mesmo a palavra amigo passou a ter outra conotação para os adolescentes. Quando surgiram redes sociais, já que ali é possível alguém ter multidão de amigos. Antes dessas redes, um amigo era geralmente uma pessoa próxima, muito próxima. Alguém com quem se podia trocar confidências e contar em todas as horas. Assim, os jovens acabam competindo por mais e mais amigos, pessoas que ele normalmente nem conhece. A quantidade e a aparência de felicidade são o que mais importa para eles. E como o amigo agora é apenas um número, ele pode ser trocado por qualquer motivo. Logo, a amizade fica descartável e o comportamento do jovem passa a ser coerente com o tipo de vida que ele vive. Tudo rápido,
de descartável. Aqui observa a psicóloga. A verdade é que adolescentes de hoje vivem num mundo em que o ter e o mostrar se tornaram verbos de ordem, prioridade. Ter e mostrar. O que resulta disto é que pouco se sente, muito se mostra, e o jovem passa a acreditar que o que vê no outro é que o outro é. E então começa a se sentir menos e a exigir ter o que o outro mostra, sem pensar que aquilo é apenas uma imagem, não uma pessoa. Desse modo, o jovem passa a guardar angústias e querer mostrar que é feliz com a superficialidade dos relacionamentos. Ele não pode compartilhar sentimento com os amigos e acaba isolado. O que ele não sabe é que quando conhecemos e nos envolvemos com o outro, também passamos a nos conhecer melhor, aceitar a nossa humanidade. E isso implica tempo, disponibilidade, renúncia, paciência, dedicação. Experimentar esses comportamentos nos torna menos imediatistas, mais cuidadosos e pacientes, diz a psicóloga. E é interessante que vários outros psicólogos que eu li caminham em cima disso. Para ter ideia como que isso está interferindo hoje, Fábio Sartori, que é especialista em recursos humanos, ele diz o seguinte, ele resume do seguinte: impacientes, ansiosos e imediatistas. Os jovens estão sendo prejudicados no mercado de trabalho por sua vontade de crescimento instantâneo. A busca por resultado rápido deve ser controlada. Isso não são crentes. É estudo feito na geração dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. E isso tem interferido, não só na vida deles, mas na minha vida, na sua vida também. Para um pouquinho. Analise. Será que nós não estamos vivendo assim também? Impacientes, ansiosos, imediatistas. Essa cultura do imediatismo é realidade. Diz um antigo ditado popular, né? O apressado come cru. Tem um outro, Briano, que diz que a pressa é inimiga da perfeição. E em cima desse pressa inimiga da perfeição, criaram um outro que diz o seguinte: como a pressa é inimiga da perfeição, a impaciência é arqui-inimiga, pois a pressa é gerada e acelerada pela impaciência. Vou repetir aqui. Como a pressa é inimiga da perfeição, a impaciência é arqui-inimiga, pois a pressa é gerada e acelerada pela impaciência. A pressa, o não saber esperar, a impaciência, nos leva a tomar decisões erradas, equivocadas, que resultam em sofrimento, em prejuízo emocional e até financeiro, em nossas vidas e de nossos familiares. Essa é a grande verdade. Essa correria, essa agitação, esse ter que tomar decisão, de ter que ter. Tem hora que não dá vontade de falar assim, não, para o mundo que eu quero descer. E a gente se sente pressionado. E a gente aceita ser pressionado. Mas nós temos o direito de não ser, de aprender a conviver com essa tecnologia, com esse jeito do mundo e saber falar não também. O texto diz aqui, no Romanos 12, verso 2, diz: e não vos conformeis com este século. Nós não podemos tomar a forma que o mundo está tomando e aceitar isso como natural e viver isso na nossa vida e deixar isso entrar dentro da nossa casa, da nossa família.
Não vos conformeis com esse século. Não aceite essa cultura na sua vida, na sua família. Agora o texto continua, o verso 2. E não vos conformeis com este século. Tudo bem, vou rejeitar isso. E o que eu tenho que fazer? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abra, por favor, em Eclesiastes 3, verso 1 e 2. Eclesiastes 3, verso 1, aí eu vou estar lendo aí. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Verso 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A questão é que existe dois tempos. O tempo que nós conhecemos, que nós vivemos e que nós nos sentimos sufocados, e essa palavra é o Cronos, que é o nosso tempo, significa o tempo medido em semanas, horas e minutos. O tempo que corre, nós usamos para alcançar um fim. Queremos o máximo de cronos para fazer o máximo de coisas. Talvez por isso que andamos fisicamente fatigados e emocionalmente estressados. Esse é o tempo nosso, é o tempo do homem, é o tempo que a gente convive. É o tempo de semana, de hora, de minuto. Mas existe um outro tempo, que é chamado de Kairos, que é o tempo de Deus. O momento apropriado para que uma coisa se realize. É o momento indeterminado no tempo em que algo especial acontece. Não pode ser medido, e sim vivido. O salmista, lá no Salmo 94, diz: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas Deus sabe o tempo certo para agir na nossa vida. Muitas vezes queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, no Cronos. Mas Deus tem o tempo dele, Kairos, e Ele sabe o tempo certo, a hora certa, o minuto certo para agir na nossa vida. E é interessante que quem é cristão, quem já recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, selado com o Espírito Santo, tem essa vantagem. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus já preparou as boas obras, o nosso caminho para que nós andássemos nela. Ele já deixou escrito, determinado, como nós devemos seguir, colocou placas no caminho para a gente seguir. A palavra de Deus é isso.
E essa é a vantagem do cristão. Mas mesmo assim, a gente se deixa ser envolvido com as coisas do mundo, com a pressão do mundo, com esse imediatismo, e tiramos os nossos olhos da palavra. E nos sentimos pressionados e queremos viver no nosso tempo, ver as coisas acontecerem do nosso jeito. O cristão tem uma vantagem. Ele conhece Deus, ele sabe que Deus é o Criador de todas as coisas e Deus tem o controle de todas as coisas. Se tem alguém que não devia ser ansioso, é o cristão, porque ele conhece a palavra. Ele conhece Deus, ele é selado com o Espírito Santo. Deus está no controle, no momento certo, ele vai agir. Agora, olhando para as Escrituras, nós encontramos pessoas que souberam esperar o tempo de Deus. E outras que não souberam esperar o tempo de Deus e tentaram dar um jeitinho, tentaram dar uma mãozinha para Deus, tentaram criar atalho nesse tempo. Abre, por favor, lá em 1 Samuel 13. Samuel 13, do verso 8 em diante. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. Dá para entender a pressão de Saul. Samuel falou para ele: olha, aguarda lá 7 dias, que eu vou chegar lá. Vou apresentar sacrifício, vamos prestar culto e Deus vai te abençoar. Era a promessa aqui. Só que estava terminando, entre aspas, o 7º dia. E Saul começa a ficar ansioso. E Saul olha para a circunstância e diz: olha, o povo está saindo fora aí. Cadê Samuel que não chega? Vai que esse povo vem contra mim. Quer saber de uma coisa? Eu vou oferecer sacrifício e vou me preparar. Só que isso é desobediência. Não foi isso que Deus mandou ele fazer. Era para esperar Samuel. E aí ele faz aquilo que ele não tinha autoridade para fazer. Ele presta sacrifício. E ele não podia prestar sacrifício. Oferecer holocaustos. E é interessante que depois, de vez ele chegar perante Samuel e falar: Samuel, eu pisei na bola, eu errei mesmo, cara, foi mal. Conversa com Deus aí, vamos pedir perdão. Nada. Ele chegou e disse: olha, Samuel, você é culpado, cara. Você não chegou. Outra coisa, eu fui forçado pela circunstância. Às vezes nós somos assim, não somos? A gente erra, sabe que está errado,
mas quer transferir a culpa para o próximo, até para Deus. Por causa da sua ansiedade, desobediência, por tentar dar um jeitinho, ele perdeu o reino. Um outro exemplo, abre lá em Gênesis, por favor. Gênesis 16. Gênesis 16, do verso 1 em diante. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. A promessa de Deus é que Deus faria grande nação através de Abraão. Mas ela ficou impaciente. Ela olha para a velhice dela, para a velhice do seu marido, e tenta dar um jeitinho. Resultado: crise no lar. E se você for ver a história, quem é esse povo aqui, você vai ficar mais assustado. Que crise, até os dias de hoje nós estamos vivendo essa crise aqui, causada por Sarai, por Sara, né? Muitas vezes nós somos assim. Tomamos decisão pela ansiedade, pelo imediatismo, por querer dar um jeitinho, por não esperar o tempo de Deus. E isso traz crise, conflitos, sofrimento na nossa vida e na vida dos nossos familiares. Mas temos exemplos positivos também. Essa parte boa. José, com 17 anos, teve o sonho que seria líder até da sua própria família. Só que ele, de vez em ficar quietinho e esperar o sonho, não, ele vai lá e conta para todo mundo, conta para a família toda. O pai e a mãe ficaram de boa, mas os irmãos ficaram morrendo de inveja. Já tinha ciúme dele, que ele é o queridinho do papai. Resultado: ele foi vendido pelos irmãos como escravo, foi levado para outro país, foi comprado por Potifar, se tornou mordomo, foi acusado injustamente e foi preso. Na cadeia se tornou auxiliar de carcereiro e com 30 anos saiu da cadeia para ser governador do Egito. E através do trabalho dele no Egito, ele salvou milhares de pessoas, inclusive seus irmãos, sua própria família. Isso está lá em Gênesis 37. 13 anos esperando a promessa se cumprir. Ainda bem que tem exemplo positivo para a gente, né? 13 anos, do sonho até acontecer o tempo de Deus. Um outro exemplo, Davi. Davi foi ungido rei quando ele era adolescente.
Mas demorou pelo menos 15 anos para ele realmente se tornar rei. Aí ele tem momento de altos e baixos, né? Ele, músico bom, o rei passa a gostar dele, se torna genro do rei. Ao mesmo depois o rei tem ódio dele, tenta matá-lo várias vezes. E ele passa a vida escondido, foragido, perseguido, traído, injustiçado. Teve várias oportunidades de dar um jeitinho, ele teve várias oportunidades de Saul ali do lado dele, ele matar Saul, mas ele não quis dar jeitinho. Ele simplesmente esperou o kairós de Deus, o tempo de Deus. E é Davi que mais para frente diz o seguinte: esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele aprendeu, nesse período todo, a esperar confiantemente no Senhor. E o que fazer para ter controle dessa pressa, dessa impaciência? Precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Volta lá para Romanos. Olha o que diz o texto. Não vos conformeis com este século, mas transformáveis para a renovação da vossa mente. Como que a gente renova a nossa mente? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente precisa se desconectar desse excesso de informação que a internet nos traz, que a mídia nos traz, e precisamos nos conectar com Deus, através da Bíblia, através da oração, através de um tempo com Ele, e de conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e que é apta para nos educar, para nos ensinar, para nos dirigir, para nos direcionar, para sermos conforme a imagem de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos ter intimidade. E quanto mais meditamos na palavra, da outra vez eu falei aqui sobre o ruminar, de estar voltando essa palavra na nossa mente, no nosso coração, é isso aqui. Quanto mais meditamos na palavra, quanto mais ruminamos essa palavra, ela entra na nossa mente, ela entra no nosso coração, ela entra na nossa vida, no nosso dia a dia, e faz parte das nossas emoções. E faz parte das nossas decisões. O que nós precisamos? Intimidade com Deus. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos com o Espírito. Aí sim, Romanos 12, verso 1. Podemos apresentar a Deus o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar uma vida cheia do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos nos desconectar desse excesso de informação que é bombardeado em nossas vidas, através da mídia, através da internet, e que a gente tenha tempo com Ele, mas tempo com Ele mesmo, para ler a palavra, para orar, para ouvir, para essa palavra entrar na nossa vida e fazer mudança no nosso dia a dia. Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra. E muitas vezes, Pai, nós estamos vivendo como Saul, como Sara, pressionados pela cultura,
tentando dar jeitinho, tentando encontrar atalhos. E isso traz conflito para a nossa vida e para a vida dos nossos familiares. Isso traz crise não só emocional, afetiva, mas traz crise financeira também. E pedimos perdão, Pai, em nome de Jesus. Que possamos seguir exemplos como o de Davi, de José, que esperando anos, vivendo na obediência da Tua palavra, esperaram o seu tempo e puderam viver essa verdade, viver a Tua promessa. Que como igreja, Pai, nós possamos viver a Tua palavra e que a Tua palavra faça parte da nossa vida, das nossas decisões. E que o Teu reino possa crescer através das nossas vidas, através das nossas famílias. Que as pessoas possam Te conhecer, possam conhecer as Tuas promessas, conhecer a Tua palavra, conhecer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.